Eu dou boa noite para o nosso presidente da OAB Guarulhos, Dr. Abner Vidal. Seja bem-vindo, doutor. Boa noite, Roberto. Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. E olha só, hein, pessoal, tem novidades aí. Vamos falar rápido aí, porque nós temos um arraiá ali em frente à Ordem e vai ter comida e shows. É isso aí, Roberto. Pela primeira vez, a OAB Guarulhos fará um arraiá de rua. As festas juninas da OAB eram em lugares fechados e, pela primeira vez, esse ano nós vamos fazer em frente à OAB Guarulhos, ali na Rua IP. Será no sábado, dia 3 agora, próximo sábado, dia 3 de junho, a partir das 15 horas, vários shows, comidas típicas, brinquedo para as crianças, brincadeiras para crianças e adultos. Então eu convido você, Roberto, e todo o seu telespectador a comparecer lá na Rua IP, no sábado, dia 6, a partir das 15 horas. E é importante porque não é simplesmente uma festa, ela tem um objetivo, doutor? Tem um objetivo, é uma festa junina solidária, é o arraiá da advocacia solidária e é solidariedade em dose dupla, Roberto. Todas as barracas pertencerão a ONGs que prestam auxílios para pessoas em estado de vulnerabilidade, então Caritas, Asbrad, enfim, outras ONGs também estarão presentes na festa junina. E nós vamos pedir também a doação de agasalho. Então nós vamos dar início à campanha de agasalho para ajudar quem passa por necessidade, quem tem frio. Rapidamente, temos também um outro evento da OAB, que é o Happy Hours. É isso? Nós temos todo mês, todo final de mês, início de mês, o Happy Hour da advocacia. Será depois de amanhã, na quinta-feira, ali no Vila Portuária, a partir das 18h30, quinta-feira, e nós comemoraremos ali os aniversariantes do mês. Então essa semana temos dois importantes eventos: Happy Hour da advocacia na quinta-feira e a grande festa junina em frente à OAB no sábado. É importante lembrar que esses eventos, a festa junina é para todos, não é apenas para advogado não. Você é arquiteto, engenheiro, você trabalhador de todas as áreas, todos estão convidados, né? E vai ser a primeira festa junina da cidade, viu, Roberto? Então, nós começaremos a temporada de festa junina com a festa junina da OAB. E vai ser uma tradição daqui por diante. A primeira grande festa da cidade será a festa junina da OAB. Muito bem, o doutor veio aqui para falar sobre aquela questão, sobre demissões sem justa causa, não é isso, doutor? O pessoal está um pouco confuso com essa questão aí. Não pode mais mandar embora? Pode sim. Na verdade é o seguinte, o que se discutia, Roberto, e o STF acabou de decidir, na prática não vai mudar muito na vida do cidadão. É que desde 1997, então a gente precisa entender o seguinte: o Brasil ele é signatário de algumas convenções internacionais, né? E o Brasil é signatário da Convenção 158 da OIT, é a Organização Mundial do Trabalho. E o que diz essa convenção? Diz que o trabalhador não pode ser demitido sem justa causa. Só pode ser demitido por justa causa. E aí houve essa discussão, mas espera aí, o Brasil é signatário dessa convenção e para ser signatário da convenção isso passa por um processo na Câmara dos Deputados. E aí, posso demitir ou não posso demitir? O Fernando Henrique, lá em 1997, emitiu um decreto falando o seguinte: olha, pode demitir desde que paga a multa de 40% prevista na lei do FGTS. E essa discussão foi para o STF. O STF suspendeu essa discussão durante mais de 25 anos, quase 26 anos, para discutir essa questão. E nas últimas semanas saiu a decisão do STF dizendo o seguinte, foi meio que um puxadinho, Roberto, falando o seguinte: daqui para frente, o presidente da República, se ele for contrário a uma convenção, ele tem que passar pela Câmara dos Deputados, tem que votar na Câmara dos Deputados. Mas essa decisão do Fernando Henrique lá de 1997, esse decreto tem validade. Portanto, para nossa vida não muda muita coisa. Já acontecia a demissão sem justa causa e continuará a acontecer. A diferença é que agora pairava uma dúvida no ar, hoje não paira nenhuma dúvida. Pode ser demitido sem justa causa desde que pague a multa de 40% do FGTS. Lembrando que essa multa é de 50%, 10% vai para o Fundo de Amparo ao Trabalhador e 40% efetivamente vem para a conta do trabalhador. Vamos
passar uma pergunta rapidinho aqui para o doutor, que é do Celso, lá da região dos Pimentas. Abraço ao convidado, presidente doutor Abner. Gostaríamos de saber do doutor sobre a demora que hoje existe o processo civil da família. Por que demora tanto no pedido de DNA após a morte do pai falecido? Na justiça processual, por que dura tanto tempo, doutor? Olha, ótima pergunta, e nós vamos falar um pouquinho sobre um projeto que está sendo votado neste momento na Assembleia Legislativa, que é um projeto que aumenta as custas processuais. Mas antes, vamos responder a pergunta do nosso telespectador. Esse processo, qual que é o nome do nosso amigo? Celso. O Celso, esse processo, há necessidade da realização de um exame de DNA. E esse exame de DNA, ele é feito apenas e tão somente por um único instituto que faz esses exames de todo o estado, que é o IMESC, que é lá na Barra Funda. Então, o IMESC, essa colheita e esse resultado demora um tempo razoável. Eu não sei, você falou que o seu pai faleceu, é de pessoa falecida. Se houver a necessidade de uma exumação, aí demora um pouquinho mais. O que a gente precisa discutir, Celso, e você pontuou muito bem, essa demora do Poder Judiciário, chegou a hora de nós discutirmos uma melhor prestação de serviço do Poder Judiciário. E isso vai de encontro, ou seja, contra uma proposta do Tribunal de Justiça que pretende aumentar as custas processuais. Então, toda vez que você precisa ingressar com uma ação, você paga custas processuais. E o Poder Judiciário, o TJ de São Paulo, tem uma proposta que está sendo votada neste momento, lá na Assembleia Legislativa, que pode aumentar, pode até dobrar as custas do processo judicial. Isso sem falar com a sociedade, sem discutir com a sociedade, sem ouvir a OAB, sem ouvir o cidadão, que é o que utiliza esse serviço. Sem apresentar estudos técnicos para onde vai esse valor. Roberto, sabe quanto que é o orçamento do Tribunal de Justiça anual? 16 bilhões de reais. Caramba. E essa proposta de lei, nós não sabemos quanto que vai aumentar a receita do Tribunal de Justiça. Por que nós não sabemos? Porque o Tribunal de Justiça não apresentou um estudo de quanto vai aumentar e para onde vai esse valor. Portanto, a gente ouve conversas de corredor. Uns dizem que é 300 milhões por ano, outros 500 milhões, e há quem diga que chega até 1 bilhão de reais por ano. O fato é que isso vai onerar ainda mais quem precisa do Poder Judiciário. A OAB, naturalmente, ela é contra esse projeto de lei. Nós fomos despachar com vários deputados estaduais lá na Assembleia Legislativa. Apresentamos um estudo que mostra que nós precisamos de uma rediscussão com relação à qualidade da prestação de serviço do Poder Judiciário. Amanhã nós fomos procurados pelo vereador Leandro Dourado, que apresentou junto à Câmara Municipal um pedido de moção contrário a esse projeto de lei, e nós fazemos um apelo aqui a todos os vereadores, essa moção tem que ser de toda a Câmara Municipal de Guarulhos contra esse projeto de lei, dizendo, olha, Guarulhos não aceita mais essa sobrecarga de taxa, mais esse valor adicional a quem precisa do Poder Judiciário. Muito bem. O pessoal, a Irene já chegou aí, ainda vem falar sobre a Comissão das Mulheres. Já está pronta, né? Já está aí. Muito bem, quero falar com o pessoal de Brasília lá. Atenção, deputado. Nós já mandamos o link aí para o senhor conversar conosco aqui, hein? Bom, temos outra questão importante, que é a inclusão de empresa para pagamentos de dívidas trabalhistas. Dá uma resumida para nós. O que é isso, doutor? Isso sim impacta muito na realidade dos empresários e também, de uma certa forma, daquelas pessoas que estão demandando no Poder Judiciário. É uma decisão do STF também. Antes, Roberto, isso mudou completamente. Isso sim é uma mudança de paradigmas e isso vai afetar a sua vida, empresário. Você que tem um processo judicial pode afetar diretamente o seu processo. Antes, o trabalhador ingressava com processo contra uma empresa A, e esse processo durava 3, 4, 5 anos. E lá na fase de execução, ou seja, no final do processo, quando não achava bens dessa empresa A, incluía-se na execução uma empresa B que era sócia ou uma outra empresa que compunha ali o grupo econômico. Por exemplo, você tem uma empresa de jornalismo e você tem uma outra empresa, por exemplo, de representação, que
que o juiz entenda que tem uma relação com essa empresa de jornalista. Essa outra empresa, mesmo com um CNPJ próprio, mesmo com uma personalidade jurídica própria, ela poderia vir, depois de 5 anos, integrar esse processo para pagar essa dívida dessa empresa correlata. A gente chama de grupo econômico. Isso era aceito pelo TST, pelo juiz do trabalho, pelo Tribunal do Trabalho, e o STF falou, não. Enquanto eu não decidir, todos esses processos que envolvem esse tipo de demanda estão suspensos até uma decisão final do STF. Então, por exemplo, a empresa A, que figurou no polo passivo da ação, ou seja, como ré na ação, e ela não tem valores para pagar, e foi chamada uma outra empresa, a B, a C, que eventualmente tenha qualquer relação com essa empresa A, esse processo hoje está suspenso até uma decisão final do STF. Isso muda muito e impacta bastante, seja a vida do empresário, seja a vida daquele trabalhador que esteja processando uma empresa e que está nessa situação. E a atuação da OAB, eu sempre cobrei muito e é sempre muito importante porque talvez seja um dos poucos, ou talvez a única entidade que trabalha além da própria, dos próprios filiados, né? Vocês têm uma função maior, né? E essa função maior, Roberto, ela está, porque a nossa função enquanto advogado é essencial à administração da justiça. E isso quem diz é a Constituição Federal. Portanto, a OAB, e isso está na lei federal, antes de defender individualmente o advogado, ela tem que defender o Estado Democrático de Direito, a sociedade, a boa aplicação da norma, para que nós efetivamente tenhamos um Estado de justiça, um Estado de equilíbrio, um Estado de igualdade. Bom, enquanto o pessoal manda o outro link aqui para o deputado, vou agradecer a presença aqui do presidente da Ordem de Guarulhos. Prazer tê-lo aqui, espero que o senhor possa vir aqui mais vezes. Sempre muito importante a presença do presidente da Ordem. Aliás, a Ordem, né, que de um tempo para cá ela está ficando cada vez mais atuante, eu fico muito contente com isso. Obrigado, Roberto. Sempre um prazer estar aqui. Sempre que convidado, terei o maior prazer de esclarecer aqui algumas dúvidas que eventualmente possa surgir e falar um pouquinho da atuação da OAB, trazer aqui informações relevantes do papel institucional, do papel social da Ordem dos Advogados do Brasil. Obrigado pelo convite, é sempre uma honra. Lembrando que nós temos o Arraial. Repetindo. Lembrando que nós temos o Arraial, se você de repente depois no finalzinho aí do programa puder colocar a arte, é muito bacana. Arraial da Advocacia, um arraial solidário no sábado, dia 3, próximo sábado. Não paga nada para entrar, é só chegar em frente à OAB, na rua da OAB ali. Nós teremos inúmeros shows e teremos também uma banda de rock. Opa! Entre vários shows de forró e música sertaneja, nós teremos o rock. E esse rock é tocado ao vivo pelo presidente Eduardo Ferrari, nosso eterno presidente, foi presidente da OAB Guarulhos na gestão 2019-2021. Ele toca bateria, então se você quiser ver lá um rock, ouvir um bom rock e assistir lá, escutar o Dr. Eduardo Ferrari, é só ir no sábado em frente à OAB participar do Arraial Solidário da OAB Guarulhos. Por volta das 15 horas. 15 horas começa, faremos uma festa linda que vai até o início da noite. Muito obrigado, doutor. Obrigado, Roberto. Um abraço.